Vamos continuar então com o nosso avanço em relação ao estudo de circuito, né? Nós começamos com corrente contínua, vimos algumas transformações, algumas formas de redução de circuito, depois nós passamos para a corrente alternada e nós também vimos algumas transformações de circuito também, ok? Entre elas a principal, que é transformação delta Y, não a mais principal, mas uma que vai ser muito útil na frente, tá bom? Bom, agora nós vamos pegar e estudar o que a corrente contínua causa em um circuito, na potência de um circuito. Então, nós vamos verificar agora a análise de potência em corrente alternada. Esse aqui é o objeto nosso de estudo a partir desse momento. Algumas coisas aqui que é importante, tá? Que eu vou estar falando para vocês. Até agora nós estudamos análise de circuitos em corrente alternada, principalmente no cálculo de corrente e tensão, em algum elemento do circuito. Agora nós vamos focar na análise de potência, tá? O que seria essa potência? É o valor mais importante em sistemas de energia elétrica, eletrônicos, de comunicação, porque eles envolvem tanto a transmissão de energia, ponto a ponto, de um ponto a outro. Da mesma forma, todo equipamento elétrico, seja ele de uso residencial ou mesmo industrial, como por exemplo ventilador, motor, lâmpada, ferro de passar roupa, TV, computador, ele vai ter uma potência nominal, indicando qual é a potência exigida pelo equipamento. Ultrapassar a potência nominal pode causar danos permanentes ao aparelho, queimar o aparelho, né? Se a gente pegar, por exemplo, um liquidificador que funciona a 110 e ligar ele no 220, ele vai sofrer algum determinado dano, tá bom? A forma mais comum de energia elétrica é a energia de corrente alternada, tá? Que a gente usa de 50 a 60 Hz, aqui no Brasil é 60 Hz. A escolha de corrente alternada e não de corrente contínua, ela permitiu a transmissão de energia em alta tensão da usina geradora até o consumidor. Então, se a gente tivesse corrente contínua, a gente não conseguiria fazer grandes transmissões, teria uma perda muito grande de energia. Então, nós vamos começar esse estudo de hoje da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos começar definindo, tá, e deduzindo o que nós vamos chamar de potência instantânea. Potência instantânea e depois potência média. Mas por que você está falando de potência média agora? Lembra que nós estamos trabalhando com corrente alternada? Então, nós verificamos, né, nos estudos lá atrás que a tensão aplicada entre dois terminais ela é do tipo Vm cosseno de 1 ωt mais uma determinada fase. Logo, a corrente também que circula por ali, ela vai ser do tipo Im, um cosseno de ωt, mais uma outra fase. Tá? A gente precisa calcular sempre essas fases que estão aí. Tá? Bom, depois outros conceitos relacionados com potência, nós vamos estar estudando também. Tá? Então vamos lá. Potência instantânea e média. Nós já vimos lá no início do nosso curso que a potência, nós já vimos lá atrás que a potência instantânea é o produto da tensão, tá, instantânea no elemento e a corrente instantânea que passa através desse elemento. Bom, então nós temos o seguinte, que potência, agora ela depende do tempo, ela é do tipo V de t vezes uma I de t. Essa é a cara da potência que a gente tem. Bom, a potência, ela continua tendo unidade de watts, tá? Então, se a gente vier aqui e pegar qual que é
a unidade de potência? É o watt, simbolizada pela letra W, tá bom? Bom, como é essa tensão que a gente está trabalhando aqui? Essa diferença de potencial? Se ela é dependente do tempo, ela vai ser do tipo uma amplitude cosseno de um ômega-t, né, mais uma fase, que eu vou colocar o índice V aqui, para simbolizar que é a fase da tensão. Logo, a corrente ela vai ter uma amplitude Im, cosseno, ômega-t, também uma fase, só que agora eu vou colocar o índice I, que é a fase da corrente. Lembrando que Vm e M são a amplitude, né? São os valores de pico, e esses dois aqui são as fases envolvidas na tensão. Então vamos lá, vamos pegar essas duas equaçõezinhas que estão aqui e substituir aqui dentro e ver onde a gente chega, tá? Então se a gente jogar ali dentro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a potência instantânea, no lugar do V de t, ela vai ser Vm cosseno ômega-t mais uma determinada fase, que multiplica Im cosseno de ômega-t mais uma outra fase θi, tá bom? Olha, isso aqui não quer dizer muita coisa para a gente, né? O que nós podemos reagrupar aqui? E nós vamos ter Vm vezes Im cosseno ômega-t mais θv, θv, né, não é φ, θv, e aqui cosseno de ômega-t mais o θi, tá bom? Ó, temos esse produto aqui que não quer ajudar muito a gente também, tá? A gente não sabe o que isso quer dizer pra gente, tá bom? Precisamos descobrir qual o significado desse produto que está aqui. Bom, mas nós podemos usar aquelas relações trigonométricas que a gente vem fazendo desde lá atrás, né? Quais seriam essas relações trigonométricas? Uma divisória. Bom, vamos usar essa aqui, ó. Cosseno de A vezes cosseno de B. O que é isso? Isso é meio de quem? Meio de cosseno de A menos B mais cosseno de B cosseno de A mais B. Fechamos esse colchete, tá bom? E aí a gente pode identificar quem é A e quem é B. Tá? Podemos falar que A é igual a ômega-t mais θv. E B é igual a ômega-t mais θi. Pegar essas duas expressões e jogá-las aqui dentro. Tá? Porque ó, eu tenho exatamente esse produto, ó, cosseno de A vezes cosseno de B. Tá? Basta usar essa relaçãozinha que está aqui. Vamos ver o que sobra para a gente. Vamos fazer aqui na outra folha. Então vai ficar que P de T é igual a meio, abre um colchete, cosseno de quem? Cosseno de A menos B, onde A é isso e B é isso. Então vai ficar cosseno de ômega-t mais θv menos ômega-t menos θv. Certo? Vamos voltar lá. Então já fizemos essa parte aqui. Agora é a soma deles, mais o cosseno da soma. O cosseno de A, ômega-t mais θv, mais o B, ômega-t mais θi. Tudo isso a gente fecha esse colchete. Então, dessa maneira, a potência ela pode ser escrita como meio. Lembrando que aqui a gente tem Vm vezes Im, tá? Então, Vm vezes Im. Olha, aqui, ó, esse termo cancela com esse termo, tá? Vamos pôr aqui em outra cor. Esse termo cancela com esse termo. E esses dois termos aqui a gente soma. Então, fica
cosseno de θv menos θi, mais cosseno de quanto? Vamos olhar aqui agora. Esse com esse também soma, vai dar 2 vezes o ômega-t. 2 vezes o ômega-t mais θv mais θi. Então tá aí a nossa expressão da potência instantânea. Tá aí. Essa é a nossa potência instantânea. Tá bom? Bom, a gente tem o que aqui como informação? Nós temos aqui 2 partes importantes para a gente poder estudar. Temos primeiro essa parte aqui, tá? Essa parte, ela mostra que a potência instantânea depende de uma constante no tempo, porque ó, cosseno de θv menos θi é somente a diferença das fases entre a corrente e a tensão. Não oscila no tempo. E aqui nós temos uma parte que oscila no tempo, tá? Essa parte oscila no tempo com uma frequência que é o dobro da frequência anterior. Olha, qual que era a frequência antes? A frequência antes, ó, era ômega-t. No entanto, agora a frequência ela é 2 ômega-t. E a soma das 2 fases, tanto θv quanto θi. Como ficaria um gráfico dessa expressão para a gente? Como a gente pode olhar esse gráfico? Vamos pegar esse daqui. Está aqui o gráfico para a gente. O que nós temos aqui? Ó? Se a gente olhar nesse gráfico, nós vamos ter aqui no gráfico que a gente tem aquela constante que eu falei para vocês, que é a diferença de fase, ela está aqui. Ó. Aqui é o termo constante. É esse termo que está aqui. Meio Vm cosseno de θv menos θi. E o termo que oscila é esse termo que está aqui. Ó. Esse é o termo que oscila. Dessa maneira que está aqui. Tá bom? Tá os 2 termos que estão aí. Ó, nós podemos ver também que a função é periódica, né? Ó, depois que passou um período, ela volta a se repetir, né? Ela é uma função periódica também. Tá? E aqui a gente pode também olhar o seguinte, quando a P de t, para finalizar essa parte, quando a P de t ela for maior que 0, ela estiver no eixo positivo, a gente pode dizer que a potência é absorvida pelo circuito. Tá? E se a P de t for menor que 0, for negativa, é absorvida pela fonte. Tá? Pela fonte. Bom, então, como nós vimos, a potência instantânea ela varia pela fonte. Desculpa, a potência instantânea ela varia no tempo. E vamos pensar, a cada região a gente tem uma empresa, né? Na região onde eu estou, a gente tem a CPFL. A CPFL, como que ela vai cobrar a nossa energia, a quantidade de energia que a gente consumiu? Qual a potência que a gente consumiu? Na verdade, a energia, né, que é em watts-hora. Ela precisa calcular uma média. E como a gente calcula a média da potência? Então é isso que a gente vai estar fazendo agora. Nós vamos estar verificando qual é a média da potência para a gente poder calcular. Então nós temos aqui agora potência média. Bom, a potência média, ao contrário da potência instantânea, ela não vai depender do tempo, né? Ela tem um valor, vamos chamar de P. E como a gente calcula a potência média? Vamos pensar vamos imaginar um caso que nós tivéssemos, a gente vai lá, num P de 1, acha uma potência P1, depois a gente vai num tempo, potência de 2, acha uma potência P2, depois nós vemos aqui numa potência 3 e acha uma potência P3, ok? Então aí a gente veio aqui e medimos essa potência, sei lá, por 1 hora, depois a gente vem essa por 2 horas e depois a gente vem essa aqui por 3 horas. Como a gente faz para calcular a potência média de cada uma delas? A gente vai ter que pegar o tempo, né, e multiplicar pelo valor que a gente teve, né, que é uma soma que a gente vai estar fazendo. Então vai ser tipo assim, em 1 hora eu medi P1, depois em 2 horas eu medi P2, depois em 3 horas eu medi P3. E divido tudo isso pela quantidade de horas. 1 mais 2 mais 3. Isso me deu a potência média. Tá? É como a gente faz as médias ponderadas, por exemplo, numa aula, numa prova
do curso de vocês, tá bom? Só que agora a gente tem tempos, a gente pode tomar tempos cada vez menores, a gente pode fazer com que aquele tempo T, ele tenda a zero, certo? Então, ao invés de vir aqui e um gráfico e catar aqui no tempo e aqui a potência instantânea, e a gente tem aqui o valor de uma potência, depois nós temos o valor de duas potências e depois uma terceira potência, o que a gente faz? Se a gente conseguir cada vez menor, a gente vai ter uma curva, certo? E a gente, em vez de somar, a gente vai usar um outro tipo de soma, que é a soma que nós conhecemos como integral, tá? Então, a potência, ela vai ser quem? Eu vou deixar um espaço aqui, a integral, tá? Da potência instantânea, tá? Vou integrar no tempo dt, de quanto a quanto? Em todo o período, desde zero até onde eu estiver somando. Então, se eu estou somando em todo o período, para eu ter uma média, eu tenho que fazer o quê? Dividir por esse mesmo período. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar e resolver essa integralzinha que está aqui. E para isso a gente tem ferramentas que faz isso. Então vamos lá. Nós já vimos quem é a potência instantânea. Nós encontramos que a potência instantânea é quem? Nós vimos que a potência instantânea... Nós vimos que a potência instantânea, ela é meio de Vm e m, tudo isso que multiplica cosseno de θv menos θi, mais cosseno de, é 2ωt, né? 2ωt mais θv mais θi. Foi isso que nós vimos. Foi isso aqui que nós encontramos. Então, basta a gente pegar e jogar isso dentro da nossa expressãozinha aqui para potência. Aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. A potência média, ela é igual a 1 sobre o período, integral de 0 até o período, desse primeiro termo que está aqui, né? Vamos fazer a distributiva, meio de Vm e m cosseno de θv menos θi. Tudo isso vezes dt. Mais o segundo termo, integral 1 sobre período, integral de 0 a t, de meio, Vm vezes Im, cosseno de 2ωt mais θv menos θi, não é menos θi, tá? É mais θi, tudo isso vezes dt, tá bom? É isso que nós temos. Ó, primeira parte que a gente tem para resolver é essa daqui. Repara o seguinte, algum desses termos depende do tempo? Algum desses termos aqui depende do tempo? Não, são todos constantes. Então, se eles são constantes, eu posso tirar para fora da integral, tá? Então, essa primeira integral aqui, vamos chamar de integral 1, vamos colocar aqui, integral 1, o que nós temos na integral 1? Vai ficar 1 sobre t, que multiplica meio de Vm e m cosseno de θv menos θi, integral de 0 a t de dt, tá bom? Quanto que dá a integral de 0 a t de dt? Dá o próprio t calculado entre 0 e t, né? Então essa integral aqui, ela vai dar t calculado de 0 a t, isso aqui é igual a t. Esse t vai cancelar com esse, portanto a integral 1, ela nos dá somente meio Vm e m cosseno de θv menos θ1. Bom, acredito que todo mundo concorde com isso. Por quê? É uma constante, não é? Qual que é a média de uma constante? A média de uma constante é a própria constante. Pense assim, você tira sempre 7 em todas as suas provas. Qual vai ser sua média no final do semestre? 7. Por quê? Você foi constante durante todo o tempo.
Vamos resolver a segunda integral. A segunda integral ela já é um pouco mais interessante. A segunda integral eu vou tirar para fora todos esses termos que estão aqui. Então vai ficar 1 sobre t, que multiplica meio, Vm, Im, integral de 0 a t de quem? Cosseno de 2 ômega t mais θv mais θi. Tudo isso vezes dt. Vamos fazer uma mudança assim, uma mudança de variável aqui, ó. Vamos chamar de u tudo que está dentro do argumento da senoide. 2 ômega t mais θv mais θi. Quem vai ser du vezes dt? Se eu derivar isso em relação a dt, a t, vai me sobrar somente 2 ômega, né? Porque é uma soma. A derivada disso dá 2 ômega, a derivada de uma constante dá 0. Portanto, dt pode ser escrito como 1 sobre 2 ômega du, tá? Vamos voltar com esses resultados aqui para dentro e ver como que fica a nossa integral. Bom, agora eu vou pegar o seguinte, eu só vou levar esse valor para lá, tá? Eu vou pegar somente a integral, já substituindo. Eu vou manter aqui ainda, eu vou omitir os limites de integração, porque eu fiz uma mudança de variável, depois a gente volta com os limites de integração, tá bom? Então vai ficar quem? Integral de cosseno de u vezes dt. Mas quem que é dt? 1 sobre 2 ômega du. Então fica parte da integral 2. Integral de quem? Cosseno de u. No lugar de dt, eu vou colocar 1 sobre 2 ômega du. Vezes 1 sobre 2 ômega du. Isso é igual a 1 sobre 2 ômega integral de cosseno de u vezes du. Quanto vale a integral de cosseno? Ela dá seno. Então, a integral de 1 sobre 2 ômega cosseno de u du, isso é igual a 1 sobre 2 ômega seno de u, tá? Mais uma determinada constante, mas nós temos nossos limites de integração. Eu vou voltar com a outra variável e resolver isso. Então, a nossa integral 1, integral 2, na verdade, quem é a nossa integral 2? É tudo isso que está aqui, ó. É 1 sobre t, meio de Vm e m. Então, vai ser 1 sobre t, que multiplica meio de Vm e m. No lugar da integral que a gente acabou de calcular, a gente já sabe quanto que ela vale. Tá? No lugar dessa integral aqui, a gente vai colocar o resultado dela, que nós acabamos de calcular. Só que não mais em função de u, em sim em função do parâmetro original, sabendo que u vale 2 ômega t, θv mais θi. Então isso vai nos dar 1 sobre 2 ômega seno de quem? De 2 ômega t mais θv mais θi. Tudo isso calculado entre 0 e t, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou tirar tudo isso para fora, tá? Então vai ficar 1 sobre t, que multiplica 1 quarto de ômega, Vm e m. Vamos abrir aqui a chave. Vamos abrir aqui as chaves. É seno de quem? De 2 ômega t mais θv mais θi menos, vamos pôr aqui embaixo, seno de 2 ômega vezes 0 mais θv mais θi. Tá bom? É o que nós temos até aqui. Não mudou muita coisa. O que nós podemos lembrar aqui? Seguinte, quanto que vale o ômega não é igual a 2π vezes f? E f não é 1 sobre período? Então o ômega pode ser escrito como 2π
sobre t, ou t é igual a 2π sobre ômega. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora aqui, ó, ao invés de escrever ômega, por exemplo, eu vou escrever 2π sobre t. Então vai ficar Vm vezes Im, tudo isso dividido por 4 ômega. No lugar do t, eu vou escrever 2π sobre ômega, tá? Porque aí eu posso cancelar esse ômega com esse. Vamos abrir aqui uma chave. Seno de quem? 2 ômega t. Mas no lugar do ômega, eu vou escrever 2π sobre t. Então vai ficar 2π sobre t vezes o próprio t mais θv mais θi. Isso daqui menos seno. Bom, olha, aqui, ó, esse termo aqui dá zero, porque é 2 ômega vezes zero. Isso dá zero. Então isso dá seno de θv mais θi. Bom? Ó, aqui eu posso cancelar também, né? Posso dividir, tá dividindo tudo igual, né? Então nós vamos ter o quê? Vm, Im é 8π. Agora aqui, ó, sobrou o que pra gente? Seno de 2π mais θv mais θi menos seno de θv mais θi. Tá bom? Bom, o que a gente precisa verificar aqui? Ó? Eu tenho uma função onde ela vale um determinado ângulo, é o mesmo que está aqui, mais 2π. Mas 2π não é um período inteiro. Se a gente pegar uma função, aí a gente vem nessa função aqui, valor máximo, valor mínimo, tá bom? E essa função ela descreve mais ou menos esse cara aqui, ó. É a função que está em azul. Ela vai ter um máximo, um mínimo, ela volta, ela vem de novo. Aqui é 2π, tá? Aqui é 2π. Então, o que acontece depois de 2π? A função ela passa a se repetir novamente. Ah, professor, não estou concordando com isso. Então, vamos usar aquelas relações trigonométricas e verificar que seno de 2π mais um ângulo é exatamente igual a seno desse próprio ângulo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, aqui, ó. Quanto é seno de A mais B? Seno de A mais B é seno de A, cosseno de B, mais cosseno de A, seno de B. Onde o A é igual a 2π e B é igual a θv mais θi. Então, seno de 2π mais θv mais θi vai ser igual a seno de 2π vezes cosseno de θv mais θi, mais cosseno de 2π vezes seno de θv mais θi. Tá bom? Seno de 2π é zero. Então, 0 vezes esse valor vai dar 0. Cosseno de 2π é 1. 1 vezes esse valor. Portanto, seno de 2π mais θv mais θi é igual a seno de θv mais θi. Tá bom? Logo, podemos voltar na nossa integral, que é tudo isso daqui, tá? Voltamos na nossa integral. A integral 2 só, tá? Na integral 2. E escrever que Vm e M dividido por 8π, aí nós temos quem? No lugar de tudo isso, nós vimos seno de 2π mais θv mais θi, nós acabamos de demonstrar que isso é o próprio seno de θv mais θi. Então nós temos aqui seno de θv mais θi menos seno de θv mais θi.
E nós acabamos de demonstrar que aquela segunda integral ela é igual a zero. Dessa maneira, a potência média que nós acabamos de calcular, lembra a potência média? Ela sai dessa integral, aí nós chegamos em uma integral e a integral 2 aqui, que é essa integral 2. A integral 1 vale isso aqui, meio de Vm e m cosseno de θv menos θi. Então vamos lá. Isso vale meio Vm e m cosseno de θv menos θi. Tá? Mais quanto? Mais a integral 2. A integral 2 que a gente começou a calcular aqui, fizemos uma transformação, resolvemos a integral, chegamos nesse resultado, calculamos os limites e vimos que dá zero. Tá? Por aqui a gente viu que a integral dá zero. Mais zero. Tá? Então, o que sobrou para a gente? Que a potência média é somente meio de Vm e m cosseno θv menos θi, que é o valor que a gente acabamos de calcular. Olha, essa integral 2, a gente poderia resolver a integral 2 graficamente, sem resolver uma única integral. Por quê? Quando a gente calcula a média, tá? Quando a gente calcula a média de uma função periódica, tá? Um seno de ômega-t dt em todo o período, tá? O que nós estamos fazendo? O que é uma função periódica? A função periódica, ela é algo assim. A função periódica, ela é algo que vai ter, ora ela está acima de um eixo, ora ela está abaixo de um eixo, tá? E a soma, a integral, ela é o quê? Ela é a soma das áreas. No fim, o que nós estamos fazendo? A gente está somando essa área com essa área. Só que essa área está na parte positiva do eixo e essa está na parte negativa. Então, essa integral dá zero. Então, toda vez que vocês tiverem uma função periódica integrada no período inteiro, ela vai dar igual a zero. Agora, se a gente calcular somente nessa parte aqui, o valor é diferente de zero. Tem que ser no período inteiro, tá bom? Então, aqui a gente tem o resultado final da nossa potência média. Tá? A gente calculou. A potência média, ela é feita dessa maneira. Ah, e uma outra coisa. Qual é uma característica da função cosseno? Tá? Quando a gente pega um cosseno, vamos aqui de novo, pegar um eixo, e aqui eu tenho esse cara e eu tenho um ângulo aqui θv. Tá? Θ, qualquer. Qual é o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo é a projeção dele nesse eixo aqui. Tá? Agora, por outro lado, se eu tenho esse outro eixo aqui com ângulo menos θ, quanto vale o cosseno? O mesmo valor. Portanto, o cosseno de θv menos θi, ele é exatamente igual ao cosseno de θi menos θv, tá? Por essa relaçãozinha que está aqui. Não podemos esquecer. Então, o que importa para a gente, no fim, é a diferença de fase, tá? O que importa é a diferença nas fases da tensão e da corrente, ok? E a potência média, ela não varia no tempo, né? No fim das contas, é essa potência que a gente paga para as companhias de energia elétrica, tá bom? Bom, em seguida a gente vai verificar o quê? Em relação à notação fasorial, porque a gente vem trabalhando com uma notação fasorial, como ficaria essa notação fasorial agora, tá bom?